Boa noite para vocês. Todos estão ouvindo bem aí atrás? Muito bem. O nosso tema de hoje é no capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, no item 24, a verdadeira desgraça. Nada mais é do que uma continuidade do assunto que nós já falamos anteriormente, né? Que nós falamos sobre os tormentos voluntários a última vez que eu estive aqui, né? Todos os capítulos do Evangelho, um está ligado ao outro, assim como as respostas dos livros dos Espíritos também. Então, o nosso tema de hoje, nós esperamos sempre que aquilo que nós vamos pensar, aquilo que nós vamos discernir, uma proposta da espiritualidade, quando nos traz essas mensagens, quando nos traz esses códigos, para que o nosso espírito, ligado a esses códigos, possa permitir a essa abertura, porque a decisão é sempre nossa. Em qualquer caminho que nós venhamos a trilhar, quando deparamos com alguma situação incômoda, ou até alguma situação que venha nos trazer prazer, existem sempre dois caminhos, um certo e um equivocado. Um que vai nos levar a uma ração mais rápida e um que vamos trilhar um caminho mais pedregoso, mas vamos chegar lá também, porque existem muitos atalhos para que possamos contornar e recomeçar. Sabemos que não podemos começar uma coisa novamente, mas podemos ter um novo começo, e que esse começo possa ser a partir de hoje que é o melhor dia de nossa vida, né? Porque o passado já passou, não podemos mudá-lo, não podemos fazer nada para impedir aquilo que já aconteceu, ou tentar refazer, somente nos filmes de ficção. Nós podemos ter um novo começo, novas atitudes, porque a nossa vontade é sempre a mesma. É importante considerarmos assim, então, que, como diz Sócrates, ao reencarnarmos, o espírito se sente inebriado, entorpecido pela vontade do corpo. Ou seja, o corpo pede tudo para nós. Pede comida, pede água, pede sexo, pede descontração, além dos outros prazeres. E nós, ao alimentarmos o corpo, não podemos dizer, não o meu corpo, o corpo que eu uso hoje, né? Não sou eu. Eu sou muito mais além da matéria. Da última vez falávamos a respeito dos tormentos, porque nós alimentamos todas essas vontades, mesmo sabendo que essas vontades acabam nos trazendo justamente tudo aquilo que nós não gostaríamos de sentir. Dor. Só que dentro da doutrina espírita a gente começa a aprender, como disse a irmã Gertrude certa vez. A irmã Gertrude é uma entidade espiritual que trabalha numa colônia com jovens, adultos e crianças. Ela prestava muitos trabalhos à Casa do Caminho. E certa vez, numa reunião de desobsessão, ela disse que espiritismo é remédio amargo para doentes graves. Porque as coisas como nós interpretamos, as coisas quando chegam a nós dentro da doutrina espírita, chegam de uma forma totalmente diferente da forma como nós já recebemos abençoadamente de outras doutrinas onde nós já estivemos, de outras religiões, ou de qualquer outro passamento que já chegou a nós. Porque as penas eternas não existem. O perdão das ofensas existem, mas não o perdão pura e simplesmente, sim, o perdão na condição de você ter a oportunidade novamente de passar pelo que você passa hoje, e dessa vez você se sentindo muito mais fortalecido, muito mais esclarecido, para que você consiga cumprir essa etapa evolutiva sua. Sabemos que dentro da doutrina espírita, com os estudos que Kardec acuiu a espiritualidade, após todos aqueles fenômenos acontecidos, eles nos orientam de que todos nós temos que reencarnar. É uma ansiedade do espírito. Certa vez o espírito pergunta a irmã, num dos livros que já li, se ele poderia não morrer. Ele fala, claro que você pode não morrer. E como pode ser isso? Você não renasceu. Se você não renascer, você não passa pelo fenômeno da morte. Mas fique alerta, porque deixar de viver você jamais vai conseguir.
A partir do momento que nós temos vida, nós temos essa vontade incessante de querer adquirir cada vez mais e mais vida através das informações. Por isso que felicidade é conhecimento. Quando um colega de trabalho disse que, Frank, você disse que felicidade é conhecimento, portanto eu não me sinto muito feliz com certas coisas, não, que eu tenho que estar repetindo para as pessoas toda vez a mesma coisa que eu já acabei de falar, porque você ainda não conhece outras que vão sustentar e te fazer sentir o quão importante é isso que você sabe. O quanto é importante você ajudar alguém, mesmo que esse alguém menospreze a ajuda que você deu. Mesmo que esse alguém acabe por não dar importância àquilo que você falou. Mesmo que esse alguém seja ingrato depois e use aquilo mesmo que você ensinou contra você mesmo. Porque não existe uma criatura no universo que seja capaz de nos ofender. Não existe essa. Até Jesus só pode chegar até nós se nós o chamarmos. Se nós não o chamarmos, ele não pode estar conosco. Toda espiritualidade, quando nós falamos a respeito da verdadeira desgraça, é justamente as questões morais. Porque todos nós que estamos aqui, já falamos outras vezes, sabemos exatamente tudo aquilo que é certo e o que é errado. Sabemos aquilo que dentro da nossa sociedade é de boa moral e aquilo que não é de boa moral. Mas como um costume, como uma questão cultural, como um imã, nós nos sentimos atraídos e vamos de encontro a todas essas coisas. Sair quando somos jovens, curtir as baladas à noite ou as festas, começar a querer fumar, começar a aprender a beber, porque é comum na sociedade beber, né? As propagandas na televisão, a mídia toda cria um sistema de informação, de passamento daquilo que se faz necessário, porque aos empresários interessa a venda, e para nós que gostamos e sentimos o prazer, porque é o momento que dá o prazer ao corpo, nós sentimos as vibrações, ou seja, nós não somos o corpo, mas no momento que estamos jungidos a ele, nós sentimos as suas vibrações e captamos as suas impressões. E tudo aquilo que vem das impressões dele, que ele torna a sentir a necessidade e a falta daquilo, passa essas impressões para nós. Essas impressões chegando a nós, nós queremos mais. Aí vem alguém dentro da religião e diz: isso é um pecado, isso é um mal, isso não vai te fazer bem, isso presta atenção na sua saúde. Mas também não é assim. Na televisão eu ouvi dizer que os médicos disseram que a pessoa tomar uma garrafa de vinho por mês, ela está auxiliando o coração. Você pode beber cerveja, porque a cerveja é diurética. Eu não estou aqui querendo ir contra de maneira nenhuma a questão cultural ou ideológica de qualquer pessoa, mas nós sabemos exatamente aquilo que nos faz mal e aquilo que nos faz bem. Quando nós vamos ao médico e o médico nos diz: você precisa ficar em jejum durante toda essa semana, você não vai comer carne, você não vai ingerir álcool, você não vai assistir programas que vão te deixar perturbado, porque você vai fazer um exame muito minucioso. Então você precisa estar com as suas energias estabilizadas. A gente obedece piamente aquilo e fica ali durante aquela semana toda. Quando vamos realizar um trabalho espiritual, que é título reciclar, para que a gente possa, dessa forma, se abster de fumo, álcool, droga, sexo, carnes, e filmes tumultuados, ou sejam filmes mais pesados, mais picantes, evitarmos ambientes tumultuados para que os nossos chakras possam estar estabilizados. É o tal do jejum. Mas não de deixar de comer. Na realidade, é para que nós não cometamos os excessos que a gente costuma cometer. A gente sabe que quem engorda é sempre o segundo pedaço. O primeiro pedaço não engorda ninguém, né? Então, quando os trabalhos espirituais, a gente tem uma dificuldade enorme de cumprir. Eu tenho dificuldade de entender o porquê disso. Porque o médico da terra pede, a gente faz. E quando a gente não consegue resolver um problema de saúde que a gente está realmente tumultuado, a gente busca exatamente a espiritualidade, que é gratuito, você não paga nada. Eles fazem por amor, por caridade, por saber que se você estiver são, se você estiver melhor, você vai poder desta forma
compreender de alguma forma a sua missão, que a espiritualidade o curou de alguma forma, que a espiritualidade lhe trouxe uma boa nova, ou seja, o Evangelho, que significa boa nova, lhe trouxe uma informação e que vai fazer com que você pense melhor a respeito. Mas aquele negócio, a gente só lembra de Santa Bárbara na tempestade. Quando dá aquela trovoada, não, meu Deus do céu, Santa Bárbara. O barulho é porque alguma coisa já aconteceu, não adianta nada. Entendeu? A proteção não vem através disso. Você pode fazer 500 Pai Nosso, você pode fazer quantos sinais da cruz quiser. Chegar no seu momento, é o seu momento. E no nosso tema de hoje, nós observamos que de todos esses desafios, parece que tem um que é muito grande, que a gente diz num ditado popular: aproveita agora porque a vida é curta. Quem acha que a vida é curta? A vida não é curta. A vida tem o tamanho que nós precisamos dela. E a vida tem exatamente cobre a nós todas as nossas necessidades físicas, psicológicas, materiais, espirituais, sentimentais. Tudo o que nós precisamos, nós temos. Então, o que nós estamos precisando? Compreender o que acontece na vida, que nós estamos achando que a vida é curta. É porque existe o lado material, existe o lado espiritual no nosso crescimento. E a gente está querendo fazer o quê? Ficar em cima do muro. Eu nem vou ser tão religioso, mas também não vou ser tão materialista. Aí eu quero viver as duas coisas ao mesmo tempo. Eu posso fazer A, eu posso fazer B. Quando eu faço muito A, eu deixo de fazer o B. Quando eu faço muito B, eu deixo de aproveitar e fazer o A. Jesus já havia dito para nós, de que nem só de pão vive o homem. Por quê? Porque nós precisamos de pão. Nós precisamos saber dividir o nosso tempo para que a gente dê atenção à família, para que nós demos atenção aos filhos, para que nós venhamos dar atenção aos amigos, para que venhamos dar atenção à nossa vida. Como falamos uma vez, Jesus não precisa de que ninguém fique o adorando. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. A verdadeira adoração a Jesus é o que? São as nossas boas obras, porque o que Ele nos deixou, esse legado todo, após todo aquele sacrifício, e o que nós compreendemos hoje exatamente do que vem a ser Jesus, porque o espírita não compreende Jesus da mesma forma que outras religiões. Nós não vemos Jesus limitado a um templo, nós não vemos Jesus limitado às nuvens, nós não vemos Jesus limitado às nossas orações. Jesus participa de nossa vida em todos os fatos, em todos os acontecimentos. Do mais ínfimo dentro de nossa casa ao mais importante dentro das nossas relações conjugais ou afetivas, dentro do ambiente de trabalho e tudo mais. Ao nosso emprego, ao nosso medo da morte. Por que temos tanto medo de morrer? Se uma certeza que nós temos é de que nós vamos morrer. Ou seja, que o corpo vai perecer, que nós vamos ficar envelhecidos, que nós vamos ficar doentes e que nós vamos perecer. Assim como nós temos a certeza de que um dia espíritas, assim como nós temos a certeza de que vamos renascer. Que o perdão das ofensas, nós sabemos hoje que o perdão das ofensas é a doutrina mais responsável pelas grandes atrocidades da humanidade. Porque sabendo que Deus é infinitamente bom e misericordioso, tudo que eu fizer, basta eu me confessar que eu estarei livre. Jesus vai me dar a misericórdia, a espiritualidade vai me dar a misericórdia. Logicamente que vai. Mas o que é misericórdia? O que é essa palavra que, não pela sua etimologia, mas o que significa ela para nós na nossa vida? É oportunidade. E essa oportunidade nós temos agora, estamos aqui. Quanto é difícil abandonar os vícios. Quanto é difícil abandonar as pequenas paixões. Quanto é difícil a gente não revidar a uma ofensa quando dirigida para nós.
Porque nos falta conhecimento, porque nos falta o entendimento daquilo que nós conhecemos. Deus é bom, como sempre voltamos a falar a respeito da justiça das aflições. Se você acredita em Deus, tem de saber por que acredita em Deus, por que vive falando de Deus. Por que nós esbravejamos então contra aquela pessoa que nos ofende quando nós pedimos todas as vezes: Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido? E quando vem alguém que nos ofende, nós dizemos a Deus: não me perdoe, Senhor, porque eu não vou perdoar aquele. Porque é exatamente isso que eu vou fazer quando aquela pessoa ou a outra ou alguém chegar para mim e falar alguma coisa para mim, como dizemos da outra vez, né? Eu dou um boi para entrar numa briga, a Marcão do Tonela dou uma boiada para não sair. Eu estou mostrando exatamente aquilo que eu sou, contra a dificuldade que eu tenho de responder a um bom dia. Quando eu peguei o ônibus hoje de manhã, tive que ir ao centro da cidade, e quando entrei no ônibus eu dei um bom dia para o trocador. Hoje não está um bom dia para mim não. Acho que não está isso, não. Queria estar em casa. Eu olhei para ele, ele estava ali quase que espumando, né? Só emitir um bom pensamento para ele, não podia nem me atrever a perguntar aquele negócio de querer dizer alguma coisa aí, né? Aí se eu perguntar se ele aceita um passe, ele vai assim: não, só com cartão. Era apenas emitir um bom pensamento para ele. E aquele bom pensamento seria isso. Diga: meu Deus, 7h30 da manhã, ele está naquela condição. Imagina quando chegar mais ou menos meio-dia, se ele não for para casa nessa hora. E assim somos nós. E depois: não, Deus é grande, a justiça de Deus tarda, mas não vai. Ele há de pagar o que ele fez comigo. Mas claro que vai pagar, como você está pagando. Então, o nosso tema é de encontro à verdadeira desgraça. Na verdade, sabemos que é a incompreensão, que não basta saber. Sabemos que precisamos saber mais, precisamos ter um conhecimento mais profundo. E nesse conhecimento mais profundo ainda, precisamos ter a consciência sobre aquilo que nós conhecemos. Que quando alguém chega para nós já devemos estar preparados primeiro para saber o que essa pessoa quer. Não estarmos distraídos. Eu preciso sair hoje, preciso dar uma volta, vou numa rave, ou eu vou numa balada, ou alguma coisa, eu preciso me distrair. Chico fala numa prece que a gente busca espetáculos públicos que não nos distraem, né? Porque a gente volta depois e vamos deparar com o mesmo problema. John Lennon, quando resolveu não usar tantas drogas, eu não sei por que eu faço tantas viagens, depois eu tenho que voltar. De quanta vez que a gente volta, é difícil, a depressão maior, porque você cometeu o equívoco, voltou depressivo. Depois você tem depressão, você vai usar alguma coisa para subir, você usa o antidepressivo, você sobe, além do nível que você tem que subir, você vai mais alto ainda. Quando passa o efeito, você cai de mais alto ainda, vai mais para baixo ainda, e vai naquela onda até não conseguir. Quantos crimes passionais são cometidos por isso? Quantos suicídios, desde o nosso começo da palestra até agora, já foram cometidos? Quantas pessoas se perderam nisso? A verdadeira desgraça não está na tristeza, no choro, no lar sem lume, como diz no Evangelho, na pobreza. A verdadeira desgraça não está na doença, não está naquela doença pertinaz que faz com que a pessoa sinta dores e grite de dor. Não está no tormento, no desemprego, não está no país assolado pela corrupção. Sabemos que a justiça das aflições, para que exista Deus, ele tem que ser infinitamente bom, infinitamente justo e misericordioso. E por contrário, se ele não for infinito em todas as perfeições, ele não pode ser Deus. E se ele não for Deus, eu não posso confiar. E a minha fé tem que ser do tamanho do Deus que eu acredito. Então eu pergunto: no que você acredita? Reconhece seus erros? Faz força para se modificar? Como Kardec disse, escreve, que se reconhece o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, vamos dizer assim, pela sua transformação moral, ou seja, a vontade de mudar, e pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações.
Não é quem está pronto. Quem está pronto não está dentro das casas espíritas, não está dentro das igrejas, dentro dos templos, dentro do terreiro. Quem está pronto está em obra do lado de fora. Quem está pronto está lá. Claro, existem as missões. Então nós estamos aqui aprendendo aquilo que já sabemos. Estamos apenas em recuperação. Não passamos de ano, ou melhor, não passamos de vida. Estamos recomeçando, ou seja, tendo um novo começo, uma nova aparência proporcional à nossa necessidade. Estamos tendo uma nova condição financeira proporcional às nossas necessidades. Temos a cor da nossa pele proporcional à nossa necessidade. Temos a família proporcional às nossas necessidades. Porque eu acredito em Deus e sei que tudo que eu tenho, eu vou agir como Paulo. Em tudo dai graças, porque a verdadeira desgraça está justamente na euforia, no riso sem razão e sem motivo, está justamente na gargalhada e não no sorriso. Porque se uma pessoa não tem, nós digo isso, porque quando nós não temos controle sobre um momento de alegria, imagine quando nós estamos vivendo a situação contrária. Nós queremos matar alguém. Nós desejamos o mal, que a pessoa fez isso com aquela criança, nós fazemos as minhas frente cortado tudo em pecadinho. Se deixasse a gente fazer isso mesmo. Mas a gente vive sem a verdade, sem a gente ainda poder dentro da sociedade viver verdades. A gente vive dentro da ética, como nós falamos da outra vez, né? Eu quero, eu posso, eu desejo. Nem tudo que eu posso eu quero, tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu faço. Então, eu tenho um limite, e esse meu limite é o direito do outro. Então eu não posso dizer tudo aquilo que eu penso. Eu quero, mas não posso. Porque o outro pode se sentir de uma forma que não seja boa e vai me agredir. Ou eu posso magoá-lo tanto que essa pessoa pode ficar depressiva. Então nós vivemos nisso porque nós não aceitamos as verdades. Mandaram no Facebook para mim umas mensagens dos amigos colocam que a pessoa que mais se irrita quando se fala a verdade é a mentirosa. E é verdade. Nós nos irritamos com as coisas porque elas tocam, a verdade toca no nosso coração. E quando essa verdade toca no nosso coração, a gente não quer se sentir humilhado perto da outra pessoa, achando-se humilhado perante o outro, porque o outro falou algo que nós nos sentimos ofendidos. Quando na verdade deveríamos analisar aquilo que foi dito com o que nós realmente somos. O silêncio é a melhor resposta. Se você é aquilo que o outro disse, você fica em silêncio, porque você não vai alardear aquilo que o outro disse. Se você não é, você fica em silêncio, deixa que o outro diga: ah, mas e se isso cair no ouvido de fulano? Cadê o Deus que você acredita, que vai proteger de todas as coisas, e aquilo que vier contra você são etapas da vida que você vai sofrer, que você está tentando adiar. Com tudo que você passar agora, economiza encarnações e encarnações de dores e sofrimento. Então, quando eu busco a bebida para eu me distrair, eu já estou dizendo o que eu estou fazendo. Eu vou me distrair. Se eu vou me distrair, é sinal de que eu não vou estar cuidando de mim. Eu vou estar descuidado. Se eu estou descuidado, eu sou vítima. Como dizia a espiritualidade, quando olha lá e vê a gente lá num bom copinho, lá mandando ver os excessos de comida e os excessos de bebida, encurtando a vida. Encurtando a vida, sendo motivo de obsessões, porque ninguém bebe sozinho, ninguém come sozinho, e aquele que não abençoa a relação íntima que possui, também não transa sozinho. Tem companhia, e a companhia, chamados os vampiros espirituais, que se acoplam o corpo perispiritual, o corpo perispiritual do homem e da mulher, e absorve as energias através do chakra principal, e ali cada vez vão desejar mais. Daqui a pouco não só aquele satisfaz, outro começa a olhar outro de forma diferente, outra de forma diferente. Aí quando vê, ele está num redemoinho, num abismo, que a próxima encarnação, se não se mudar, vai ser complicado. Porque eles estão do outro lado e olham e veem todas as nossas fraquezas. Aquilo que nós nos achamos fortes, nós somos fracos. Aquilo que nós achamos que nós somos fracos, nós somos fortes.
Porque aquilo que eu me considero fraco, eu não encaro, porque eu sou fraco. Então eu estou me protegendo. Mas aquilo que eu tenho como prepotência e achar que eu sou capaz de enfrentar aquela situação, não, estou acostumado, vai mandar. E os amigos estão bebendo e o outro está bebendo junto, o outro está bebendo dois e ele bebe dois. Ele já está monta dormente, a boca já não fala a língua, está até essa grossura na boca, ele está ali bebendo. E a espiritualidade está lá, sabe nada, você. Né? E os vampiros espirituais chegam ali e sugam as energias. Por aí a gente sabe que não adianta desencarnar, que vai chegar na espiritualidade, vai estar lá, né? Com aquela túnicazinha branca, andando de sandália, como Francisco de Assis, né? Na graminha verde, né? Leãozinho comendo grama, leão comendo grama. Que não é assim. A verdadeira desgraça está dentro do nosso íntimo, quando a gente abusa do nosso direito. Lembra do filho pródigo? Qualquer dia nós vamos contar a história do filho pródigo, traduzido para o nosso entendimento, né? Que quer gastar aquela parte. Nós temos essa parte, é o nosso livre-arbítrio. A nossa vida é o nosso quinhão. Então eu quero ter direito à minha vida. Nós temos o livre-arbítrio. E gastamos ele com todas as coisas, com bebida, com as outras coisas do mundo comuns, né? E depois, quando vemos que as nossas energias se foram, esse dinheiro está acabando, os amigos vão se afastando, porque para eles você não é o que você é dentro, é o que você aparenta ser. Uma pessoa muito bela, quando se aproximam os amigos, as pessoas, ela não sabe se a pessoa se aproxima dela porque ela é bonita ou porque ela é o que ela é. E a pessoa que não é bela, que vive aquela vida também que não é bonita, né? Ela pega e fica pensando, nossa, as pessoas não se aproximam de mim porque eu sou feia. Eu queria ser uma pessoa bonita para que as pessoas se aproximassem de mim. Imagine só. Estamos em constante inquietação, sem saber o que é verdadeiro, o que é falso. Vivendo na nossa ética, mas sabendo, desculpem as feias, mas a beleza fundamental para que seja apresentável. Eis aqui uma pessoa que está indo a um casamento com essa roupa bonita. Mas como ela dentro, o homem pode estar com a cueca furada. A mulher pode estar com a meia toda rasgada. E nós estamos apresentando aquela cara bonita, e o nosso corpo espiritual, espiritualmente, como nós estamos. Jesus se referiu a isso a nós, dizendo: túmulos caiados, límpidos e brancos por fora e pútridos por dentro. Logicamente que nós não somos, né, a marreta, a palmatória do mundo. A observação é para que todos nós, que eu e vocês, possamos todos juntos pensar no nosso comportamento, né? O que eu faço da minha vida todos os dias quando eu levanto, quando eu encontro com alguém que ao invés de dar um sorriso, eu fecho a cara. Ah, não quero dar bom dia para ninguém hoje não, né? Aí levanto, é como se eu tivesse um guarda-roupa e no meu guarda-roupa lá estivesse várias faces. Quando eu tivesse, ele levantasse e dizer, lá hoje vou pegar essa cara aqui, vou botar aquela cara e vou sair. Todo mundo vai ver aquela, não, você está com a cara boa hoje, tá tudo bem, mas por dentro você não está bem. Quando aquele homem, aquele psicólogo, não estava se sentindo bem, ele foi ao circo. Chegando no circo, ele viu um palhaço no circo. E o palhaço fazia todo mundo rir. O nome do palhaço era Mijoleta. Então Mijoleta fazia todo mundo rir, disse que riu, mas riu de doer o diafragma. Voltou para casa rindo, foi dirigindo rindo, chegou em casa rindo, né? Não aguentava de tanto rir. Dormiu, lembrava do palhaço e ria. No dia seguinte, no consultório, chegam, 2 dias depois, chegou um paciente todo depressivo, conta a história para ele e diz: rapaz, vou te dar uma receita muito boa, além da consulta para você, quero que você busque se distrair. Você vai ao circo que está na cidade, né? Tem um palhaço lá, o Mijoleta, você vai ouvir, você vai rir, vai acontecer. Doutor, eu sou o Mijoleta. Dentro de cada um de nós existe o Mijoleta. E existe o médico, aquele que ri de tudo. Aquela risada espontânea, a pessoa chega no local, nem sabe o que é, está tudo rindo, já chega rindo, o que é, está tudo rindo, mas nem sabe o que é. E tem aquele que é fleumático,
Se você perguntar se tem pai, ele disse que nem mãe, já para evitar a segunda pergunta, porque ele não quer falar nada com ninguém. Ele fica na dele e se fecha. Verdadeira desgraça, porque ele não compreende a necessidade do que ele passa. Porque os nossos sofrimentos, voltamos ao nosso ponto no começo da nossa fala, é misericórdia. Temos aquilo que plantamos. Nós no presente vivemos do que foi do passado. Colhemos o presente, nada mais é do que um futuro que chegou. E o que nós fazemos no futuro, aqui no presente, plantamos futuros. Mesmo que a um segundo à frente, ou menos de um segundo à frente, o que nós fazemos é plantar futuros. Nós não vivemos de presente. Se o presente é isso, o presente pode ser chamado dessa forma. Estamos colhendo o passado. E tudo aquilo, como disse Paulo, em tudo dá graça, eu buscando compreender, eu buscando me autoeducar com relação a isso, as dores que eu senti anteriormente não vão doer tanto. E à medida que vai passando, eu vou me tornando uma pessoa mais serena, não desleixada. Essa semana, um colega de trabalho, uma pessoa muito querida, ele perdeu um filho doente, já de muito tempo lutando com a doença, e o filho dele se encarnou. Os colegas do trabalho estavam lá, tristes pela pessoa. Quando alguém fala para você e você diz, graças a Deus, parece que você disse uma palavra muito ofensiva. Porque quando alguém me falou e eu disse graças a Deus, uma pessoa disse assim para mim, graças a Deus, porque a luta que ele teve para perder esse filho não foi nada de graça. Não falei nada, porque a gente deve deixar que cada um compreenda as coisas segundo a sua forma de compreensão, segundo a maneira como seja capaz de compreender. Tudo que você faz por alguém para que ela possa sobreviver e que ela precisa sobreviver, que bom. Tudo que você não faz, que pena. Quando outra vez ele falou alguma coisa comigo, eu disse que pena a gente só deve sentir daquelas pessoas que estão fazendo mal, que estão exatamente destruindo a vida de outras pessoas, de todas aquelas pessoas que estão procurando humilhar outras pessoas, roubando, matando, estuprando, roubando, e as coisas que nós também fazemos no nosso íntimo, que Deus sabe que nós fazemos. Ali somos dignos e essas pessoas são dignas de pena. Agora, quanto alguém que sofre, nós temos que sentir a compaixão por ela, agradecer sempre a tudo aquilo, porque quem acredita em Deus sabe que aquela foi a vontade dele, por uma ordem natural, porque cada um de nós tem uma necessidade dentro da nossa reencarnação, cada um de nós tem a nosso pinhão de dor a passar, cada um de nós, pelos equívocos cometidos, nós temos que sofrer as consequências para que nós adquiramos dessa forma mais responsabilidade diante daquilo que nós fazemos todos os dias, diante da leitura do Evangelho, diante da prece, como falamos há pouco, Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Senhor, me dê paciência. Como que eu vou adquirir paciência se essa paciência não for testada? A paciência é uma mágica. Deus vai chegar, a partir de agora você é paciente. Não, se na verdade nós já chegamos pacientes. A espiritualidade são os médicos que vêm nos atender. Nós somos pacientes, mas paciência nós não temos. E precisamos buscar essa paciência, porque ela vai nos auxiliar a adquirir a tão falada humildade. Porque quem é humilde não sabe que é. Não podemos dizer que somos humildes, não podemos dizer que somos mau caráteres, porque nós temos atitudes de mau caratismo muitas vezes. Como nós temos atitudes de bondade, vivemos nesse choque, porque essa verdadeira desgraça sabemos e vamos de encontro a ela com aqueles tormentos voluntários. O que nós precisamos então? Dentro da doutrina espírita nós temos reuniões de estudo, onde o mais importante na reunião de estudo não é quem já está contaminado pela doutrina espírita, vamos dizer dessa forma, é aquele que chega pela primeira vez, com todas as suas dúvidas,
Eu digo contaminado no bom sentido, porque muitas vezes existem irmãos que frequentam a doutrina espírita e nas reuniões de estudo, quando chega o momento em que é levantada uma questão, né, ele aceita todas as informações que chegam. Mas se você perguntar, você quer fazer um comentário? Não. Vai. De novo, sabe nada, meu gente. Sabe nada. Frequenta a casa espírita. Nesse momento nós somos frequentadores, porque quando nós compreendemos a verdadeira necessidade, a missão da doutrina espírita, nós colaboramos no esclarecimento do outro que vai ouvir que a nossa opinião é muito mais importante, sem contar com a questão do nosso irmão espiritual, aquele que vem nos perseguindo, aquele que nos encontrou, não pela aparência, que é a nossa aparência de hoje dificilmente será a mesma da aparência de outra época anterior, mas ele nos haja pelo padrão de vibração. É aquele ali, ó, está lá, está diferente, está mulher hoje, mas é ele. Hoje está homem, é ela que está lá, ou independente da condição que esteja, e vai ali. E quando você nota que você está buscando uma melhoria, o acompanha em todos os lugares. E chega numa reunião, quando você está lá, ele inclui você, e você na hora de fazer a pergunta, na hora de falar alguma coisa, não, ia falar que é uma bobagem, não estou querendo saber, e ele faz para casa sem saber. E vai te atormentar a semana inteira. A hora que você falou, puxa vida, eu devia ter perguntado aquele negócio, agora estou com esse negócio no meu grado milho aqui, né? Então, quando você vem à casa espírita e o outro que é estranho, que vem a primeira vez, a maior dificuldade é compreender a doutrina espírita na sua essência, na sua simplicidade. Alguém gostaria de fazer a prece, falar assim nas reuniões, quando fazia estudo lá no Pedro, né? Alguém gostaria de fazer a prece inicial? Todo mundo abaixa a cabeça. Esperando alguém. Não, olha para mim, por favor. Não, senhor, dessa vez não, senhor. Eu prometo, da outra vez eu faço. Aí você, você, muito bem. Aí todo mundo levanta, você, valeu. Né? Poxa, aí vem aquela coisa que a gente não entende de modo nenhum, né? Claro, cada um tem a sua timidez e a maneira com que é capaz de espargir essa timidez, né? Quando chega e fala, eu não sei fazer prece. Isso é a pior coisa que existe. Como se prece fosse uma coisa que tivesse curso de fazer prece. Eu preciso fazer um vestibular para eu passar e aprender a fazer prece. Porque prece, se você disser, uma hora nós vamos contar a história do jesuíno, que a prece dele era só um: Senhor, jesuíno está aqui. Era só isso que ele falava. No dia que ele morreu, que ele nem sabia que estava morrendo, estava lá buscado, quando ele levantou a mesa, ele ouviu: eu sei que você esteja aí, Jesus. O coração é que fala, não são as palavras bonitas, aquelas palavras iniciais, aquelas coisas que para fazer alguém chorar. Não é o tempo que demora a prece que vai fazer a sua prece. É o que você vai falar de você, aquilo que você precisa. A prece precisa ser apenas objetiva, né? Direta, objetiva, que abranja exatamente o tamanho daquilo que você compreende. Quando você começar a se potenciar de café, você acaba ficando repetitivo, daqui a pouco você se perde, você está fazendo uma palestra. E o que precisa prece? Amor, nada além disso. E esse exercício nos livra desse capítulo nosso de hoje, que é a verdadeira desgraça. Por quê? Porque quando eu termino aquilo ali, muitos dos miasmas que estavam acoplados ao meu corpo, provenientes de quê? Do meu mau pensamento, do meu egoísmo, da minha vaidade, da minha sensualidade, da minha gula, de outras coisas, juntam aquelas miasmas no corpo, porque a gente acaba condensando no corpo espiritual essas substâncias que atraem os outros irmãos menos afortunados, que estão em condições inaceitáveis à nossa visão. Então esses miasmas se dissolvem e descem, e a espiritualidade os recolhe e leva para a purificação. Mas nós conseguimos dessa forma eliminar e fazer com que eles também recebam isso. E muitos deles não voltam, que estão em estado de hipnose de outros superiores a eles.
E eles não voltam mais, muitos deles. Porque a espiritualidade aproveita isso. Assim como alguém me perguntou certa vez a respeito dos finados. O que as pessoas fazem no finados? Mas vão lá aos cemitérios, e nos cemitérios, o que tem nos cemitérios só tem corpos lá, não tem nada, a pessoa vai lá e coloca flores lá dos esqueletos, às vezes não tem mais nada lá, mas está lá apenas lembrando o parente querido, a pessoa coloca lá e chora ali, acende as velas. A gente sabe, com todo respeito a todas as doutrinas, que à medida que a gente vai se levando, aquilo que nos prendia, a gente vai ganhando mais liberdade. Assim como a gente sabe que aquilo que me é bom é aquilo que eu desejo, mas me libertar disso está muito complicado, está difícil, tenho uma dificuldade muito grande de me desprender dessas coisas materiais. Eu gosto de sair, eu gosto das festas, eu gosto de beber, eu gosto de fumar, eu gosto de comer uma churrascada, eu gosto de comer uma feijoada, eu gosto de... Então faça. E saiba que no presente a gente colhe os sábios. O futuro que chegou. O presente é o futuro que chegou. Nós temos a liberdade. A doutrina espírita não proíbe ninguém de nada. Apenas diz, nós somos os agentes do nosso futuro. A verdadeira desgraça é quando nós não sabemos aquilo que estamos fazendo e mesmo assim estamos fazendo. A verdadeira desgraça é aquela que está na traição, na enganação, aquela que está nas viciações. Essa que é o sofrimento, as dores. A gente não se lamenta isso. A gente dá graças a Deus e procura emitir um pensamento de compaixão para auxiliar o outro ao crescimento. Nunca alguém chorando, sofrendo, diga palavras que seu coração não sinta, porque todas as vibrações que nós falamos para outra pessoa é muitas vezes melhor que a gente fique em silêncio. Abrace, aperte sua mão, diga alguma coisa, mas curta. Não adianta falar, não fica assim, não, você vai melhorar, entendeu? A vida é assim. Isso acaba se transformando verdadeiramente em sarcasmo. A gente acaba querendo saber muitas vezes, fulano de tal morreu, foi atropelado, foi um acidente, como é que foi? Como é que tá? Você olhou lá, você viu o corpo? Você vai à rua aqui, e você vai chegar e vai chamar as pessoas em toda essa telebarreto para fazer o recolhimento de donativos para o SEMA, ou para as igrejas, ou para os templos, não importa. Muitos vão dizer que estão ocupados. Ah, não, agora não posso. Não tem comida, não, já fechou a panela, não tem mais nada. Estão ocupados demais. A verdadeira desgraça. Mas se houver um acidente na esquina, bateram 2 carros, ou houve um tiroteio, tem alguém morto ali, desce todo mundo para a rua a olhar o cadáver. Para ter o acidente, mesmo tendo 2 carros batidos, ficam lá parados, um monte de gente olhando os carros amassados. Nós fazemos isso. E juro que cruzamos os braços e ficam olhando para a cara do outro, e às vezes, se teve vítima, vamos lá, vamos olhar a cara da pessoa e ficamos olhando ali. Muitos vão estar, fazer uma prece, coisa assim. Às vezes porque acham que deve fazer uma prece, mas essa prece foi apenas verbal. O coração em nada participou disso. Então a verdadeira desgraça vai de encontro a quê? A todos nós que estamos aqui dentro hoje. Estamos todos comprometidos. Porque quando nós não sabemos que existe uma lei que comanda todo o universo, quando nós não sabemos que existe um ser que é inteligente, a inteligência suprema, que é a causa primária de todas as coisas, que comanda tudo e todas as vontades, nós somos inocentes em tudo aquilo que fazemos. E o nosso julgamento é proporcional à nossa capacidade de compreensão. Agora, a partir do momento que nós sabemos disso, nós somos comprometidos. E teremos a resposta segundo o nosso grau de entendimento. Quando somos jovens, a gente tem uma dificuldade de compreender os adultos. Muitas vezes nem respeitamos os mais velhos. A gente acha que estão ultrapassados, que as coisas que falam não têm a menor importância. Mas saibamos que nós não somos mais velhos, nós estamos mais velhos. E amanhã estaremos só um pouco mais jovens novamente. Até um dia nos tornarmos um Espírito Cristo e não termos mais necessidade de reencarnar. E aos mais velhos que acham que os jovens são abusados. Quando nós achamos, olha a moça com aquela roupinha apertada, olha aquele biquíni, olha aquela roupa, olha aquele jogador.
Dá um corpinho novo para ele de novo, para ver que vai ver. Aquilo que nós vemos, que nós falamos, é aquilo que nós trazemos. Nós falamos de tudo que o coração está cheio. Isso é uma coisa que não tem como a gente fugir a isso. Então, antes da gente falar, quando viu o André Luiz, ela enche a boca d'água, né? Mas é difícil, eu sei que é difícil. Nós então vamos na luta, que nós tenhamos assim uma semana cheia de bons pensamentos, de boas atitudes, de uma convivência no ambiente de trabalho, uma convivência na via pública, né? Não façamos sarcasmo ou maledicências com os profissionais do comércio, como a gente vê muitas vezes, principalmente as mulheres, né? Sem querer dizer porque são as mulheres, porque o homem é mais difícil. O homem chega na loja e olha assim, olha, eu quero aquela roupa ali, eu quero aquela... Ah, o senhor quer uma cueca? Não. Quer um cinto? Não. Quer minha? Não. Quero aquela calça ali. Das mulheres são diferentes. Quando chega, olha, que você tem uma novidade para dar, desce a mulher, desce aquela pastilha, desdobra tudo. Depois, tá, não vou rodar aí, depois eu volto aqui. Eu tenho que dobrar aquilo tudinho de novo e guardar. Não levou nada. Contra aí, né? Então que nós possamos na nossa semana analisar o nosso comportamento todos nós. Não somos santos, porque a terra é lugar de santos, mas todo esclarecimento que a doutrina espírita nos traz, ela vem fazer com que a gente faça o quê? Que a gente seja seriamente alegre. E alegremente sério. Contem piadas. Não fiquem puritanos. Contem. Existem pessoas que chegam para o outro com cheio de polimento. Como vai você? Tudo bem? Tudo bom? Como vai a família? Tudo bom? Tá? Todo polido, né? Socialmente correto. Coração negro, desejando coisas ruins. E o outro chega e corre, olha, seu isso, seu aquilo, há quanto tempo, fulano, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. De uma forma tão carinhosa e amorosa e alegre que contagia todo mundo. E a gente vai dizer, onde é que está o certo? Onde é que está o comportamento correto? Está no coração alegre. Então, sorria, né? Sorria. Que nós tenhamos uma semana de muita alegria, paz e conscientização. E procurar fazer como o Emmanuel nos deu o recado. Abandone o vício antes que o vício te abandone. Boa noite para você.